Naoto é um nerd virgem perdedor que é péssimo em tudo e não consegue nem olhar as meninas nos olhos sem tremer como uma folha, assim como El. No entanto, sua vida muda de repente quando uma garota baixa força ele a se apaixonar por ela. Tudo isso começou quando ele entra na biblioteca para fazer suas atividades de perdedor de sempre, mas há mulheres por perto, e ele as odeia porque são barulhentas e irritantes. Mais importante ainda, elas riem dele por ser um idiota desastrado, que não consegue nem se manter calmo quando elas estão a 1,5 metro dele. Quando ele acidentalmente deixa cair seus desenhos, uma das garotas os pega e diz a todos que ele está desenhando hentai. Ao ler suas pranchas, Hayase se apresenta e o chama de senpai, mas não antes de provocá-lo e ao seu enredo de mangá, porque aparentemente ele está tentando se inserir na própria história. E ele está longe de ser legal, porque não consegue fazer o que o personagem faz na história dele. Então, para provar que ele é um covarde, ela pede que ele reencene as cenas do mangá juntos. No entanto, quando finalmente chega o momento de ser legal, ele simplesmente não consegue, porque ele é um idiota máximo. Isso leva ela a zoá-lo tanto que ele realmente começa a chorar. Antes de sair de seu... Naquela noite, ele é novamente intimidado pelo demônio de pele clara, Hayase, o que continua no dia seguinte, quando ela realmente encontra onde ele está escondido. Antes de entrar na sala, ele devolve seu lenço e diz que o lavou, o que a faz corar. Ela o segue para dentro e provoca dizendo que estão sozinhos, o que significa desenvolvimento da trama. Olhando ao redor, ela percebe que ele está fazendo arte. Então ela se oferece para ser sua modelo, desabotoando a camisa para que ele possa desenhar melhor. Você consegue! E ele simplesmente explode de forma cômica, dizendo para ela ser normal em vez disso. Quando ele realmente começa a desenhar, ele continua olhando para ela, não fazendo absolutamente nada na tela. Ela percebe isso, então promete recompensá-lo se ele realmente puder fazer algo, além de apenas olhar para ela. Então, ele começa a trabalhar e começa a desenhá-la, o que leva o dia inteiro, mas está realmente muito bom. Até ela fica impressionada. Como prometido, ela lhe dá a recompensa, dizendo para fechar os olhos enquanto ele está prestes a recebê-la. Ela se inclina mais perto, indo para um beijo. Mas assim que seus lábios estão prestes a se tocar... Vou gozar! Oh. Ela dá um peteleco no nariz dele e ri do seu patético. Ela o zomba de novo, dizendo que ele é otimista demais se acha que pode realmente ganhar um beijo só por isso. Ela o chama de magrelo por não desenhar a área das coxas dela, intimidando-o até chorar. Depois disso, ela o segue e o convida para sair com ela, o que, claro, é outra piada. E ele continua caindo nessa. Ele diz a ela que ela está apenas brincando com ele por diversão. Então ela o manda rolando por um canal, o que ele não acha muito ofensivo. Ele apenas sai de lá e diz a ela que não é nada demais, apesar de suas roupas estarem todas arruinadas e encharcadas. Então ela pergunta se ele alguma vez fica bravo, porque ela sabe que é basicamente pior do que os valentões dele. Infelizmente, Naoto não é o tipo de cara que se irrita com frequência, e em vez disso, apenas deixa seus detratores irem embora assim que terminam com ele. Ele diz a ela que, apesar do bullying, ele na verdade não odeia. Na verdade, ele tem uma certa inclinação para o bullying e gosta bastante, mas nem sequer sabe o nome dela. Então ele pergunta sobre isso. Hayase diz para ele chamá-la de N-palavra, Nagatoro, escrevendo-o em seu peito. No dia seguinte, Naoto está finalmente sozinho na sala de arte e mal pode esperar para ler o mangá hentai que comprou pela Wish. Mas sua sessão é interrompida quando Hayase aparece mais uma vez para perturbar a paz. Então ele imediatamente esconde o mangá atrás das costas. No entanto, ela tem algum tipo de detector de esquisitice e sabe que ele está aprontando algo, acabando por perceber o plano dele. Ela se oferece para fazer isso junto com ele, abaixando sua guarda antes de pegar o mangá para ela. Ela dá um tapinha nele por tentar se dar bem, mas diz que não há chance dele seguir o caminho fácil com ela. Assim que ela abre o mangá, é imediatamente recebida por grandes peitos de anime, que, segundo ele, são muito relevantes para a trama. Então ela mostra a ele um painel e o compara a ele, zombando dele por pensar que ele pode realmente fazer algo assim. Mas, em defesa de Naoto, ele só quer ler a história porque é uma história de vampiros sobre amor verdadeiro. Então ela lê o mangá e acaba achando muito cativante, apesar dos sustos. Ela até diz a ele que um dos personagens se parece com ele, que é aquele pobre coitado que é sugado até secar. Mas ela diz a ele que ele vai ficar bem, porque vampiros, na verdade, não se alimentam do sangue de um virgem. Ele já está farto dela, então ele pergunta como ela sabe que ele é virgem. Então ela o desafia. Ela olha para o pescoço dele e pergunta se pode mordê-lo como o vampiro da história. Ela diz que é como uma picada e que não seria doloroso, apesar dos caninos serem como os de um pitbull. Ela se aproxima antes de saltar para cima dele como um caçador do Left 4 Dead, dizendo que ele é a sua presa agora. Não te culpo, um ótimo negócio. Ele pergunta o que acontecerá se alguém os vir, mas ela ignora e começa a assediá-lo, acariciando seu pescoço como um bastão, antes de se inclinar para dar uma grande mordida. No entanto, o hálito dele cheira a rato morto.
mas isso não a impede de avançar nele e esfregar bem. Mais tarde naquele dia, ela o segue no caminho para casa e pergunta se é a primeira vez que ele recebe um toque. Naoto fica desconcertado e vermelho como um tomate, especialmente porque esta é a primeira vez que uma mulher o toca na outra cabeça. Então ela pergunta se ele quer outro e que o fará direito desta vez, provocando-o, porque ela vai para a barriga dele em vez do irmãozinho. Ela ri dele novamente por achar que vai conseguir outro antes de deixá-lo completamente provocado e em dificuldade. Naquela noite, enquanto lê hentai, ele imagina Hayase dando a ele todo aquele desenvolvimento de trama, o que realmente o deixa mexido. No dia seguinte, ela aparece mais uma vez para irritá-lo, mas desta vez, eles vão jogar o jogo de adivinhar o melão. A regra é simples, ele só precisa adivinhar onde estão as sementes e o prêmio é autoexplicativo. Ele diz a ela que não gosta de apalpar pessoas aleatoriamente e não há mérito em vencer, mas ela diz que há, e é um bilhete para pedir que ela faça qualquer coisa. Ele pode basicamente usar o bilhete como um cartão vermelho para impedi-la de irritá-lo ou intimidá-lo, mas ele também pode usar o bilhete para fazer coisas ainda mais loucas, como fazê-la vestir seu traje de banho ou tirar a roupa. Ele pensa bem e diz a si mesmo que vai fazer isso para que ela pare de intimidá-lo. E assim o jogo começa, e Hayase acerta 2 alvos no centro, atingindo os alvos habilmente, o que na verdade é um erro. Mas antes que ele possa dizer algo, ela começa a brincar com isso como se fosse um rumba andando em círculos. Ele implora para que ela pare e diz que está desistindo, mas ela diz que agora é a vez dele de fazer a coisa. Determinado a se vingar, ele diminui a distância e começa a focar em seus alvos. Quando está prestes a tocar nos interruptores dela, ela o empurra e diz: "O tempo acabou", abandonando-o para ficar com suas amigas. Depois de levar um fora, ele vai a um restaurante para continuar trabalhando no seu mangá. Mas Hayase e suas amigas, junto com alguns rapazes, acabam de entrar no restaurante. Aparentemente é um encontro duplo e ele está tentando ouvir o que estão fazendo. Os caras estão basicamente divagando sobre coisas como banda e essas coisas, mas Hayase não dá a mínima para isso. O cara até oferece para ela ouvir uma das músicas horríveis dele. Enquanto isso, nosso cara está apenas se escondendo em um canto, esperando que ela detone o cara e a música lixo dele. Mas por algum motivo, ela não faz isso, e simplesmente diz a ele que deveria parar de fazer música. Até o segundo cara é humilhado de forma tão grave que tem que voltar para o banheiro pela segunda vez. No caminho para casa, Naoto pensa se ele é o único sendo intimidado, porque os caras mais cedo foram totalmente destruídos mentalmente. Mas ela aparece por trás dele e começa a caminhar com ele, o que resulta em mais bullying. No dia seguinte, ela aparece novamente na sala de arte e pergunta se ele quer que ela modele para ele. Mas ele recusa, afirmando que só quer desenhar coisas em vez de pessoas reais. Então, ela se despe e mostra algo que ele nunca viu antes: um maiô escolar. Depois da escola, começa a chover forte e os dois têm que correr para o abrigo mais próximo. Debaixo dele, eles tentam se secar, mas a chuva piora. Então, ela o convida para secar suas roupas na casa dela. Ao ver os sapatos dos pais dela, ele pensa que vai ser criticado pela família dela, incluindo o gato, mas acontece que ninguém está em casa agora. Ela diz para ele ficar um pouco, oferecendo roupas do irmão enquanto seca as dele, até dando uma toalha para ele usar. Em vez de usar a toalha normalmente, ele pensa consigo mesmo: é a mesma toalha que ela usou para secar cada canto do seu corpo. Brincadeira, não é? Porque ela já sabe que ele vai cheirá-la como um viciado em crack. Depois de se secar, ela prepara um chá para os dois, provocando-o novamente dizendo que ele está agindo 2 vezes mais suspeito desde que entrou na casa deles. Ela sabe que é a primeira vez dele no quarto de uma garota, então pergunta qual é a coisa mais comum que 2 pessoas fazem dentro de um quarto. E ele diz que é estudar, mas ela percebe a mentira porque eles nem sequer têm provas chegando. Em seguida, ela coloca a mão em cima da dele, dizendo que eles vão jogar como loucos, tipo o jogo Smash. Ela diz que é o irmão dela e que é muito boa no jogo, mas ele a derrota com seu momento de ego insano 37, o que realmente a irrita. Ele acha que está sendo muito duro com ela, mas depois de todo o bullying, ele finalmente vai se vingar. E assim, na próxima rodada, ele simplesmente acaba com ela como de costume. Mas enquanto está prestes a finalizá-la, ela sopra em seus ouvidos e ele imediatamente perde o foco, perdendo o jogo. Os dois jogam o tempo todo e quando a chuva para, ele agradece a ela pelo bom momento e ela diz que não haverá uma próxima vez. No dia seguinte, Naoto se vê em apuros porque a maioria dos lugares na cafeteria está ocupada, exceto por Hayase e suas amigas. Ela o convida, mas isso é literalmente um inferno para ele, porque são as mesmas garotas que riram dos seus desenhos alguns dias atrás. Como nenhum dos lugares está disponível, ele apenas aceita como um homem, mas ela finge que estão em um relacionamento. Então as garotas perguntam a ele se ele já expandiu seu domínio, mas ele tem a restrição celestial. Ou seja, ele é virgem, então ficou óbvio que ele não é o namorado dela. Ela é tão possessiva com ele, mas as meninas acham que ele foi colonizado ao contrário. Então ele é intimidado novamente, com Maki dizendo que ele é menos que um humano, ele é apenas um inseto.
Mas, para sua surpresa, Hayase o defende, porque Maki está exagerando com todos os perdidos que ele está pegando. Até ele se defende e anuncia para todo o refeitório que não é o namorado dela, interrompendo a frase no meio para finalmente comer seu almoço, o que faz as meninas rirem dele com seu teaser de vítima. Mais tarde naquele dia, Hayase pergunta por que ele nunca revida, dizendo que ele deveria dar um tapa em alguém sempre que o insultassem. Então eles reencenam o que ele deveria estar fazendo, mas em vez de dar um tapa nela, ele apenas chora como um perdedor patético, o que a leva a intimidá-lo ainda mais. No entanto, quando ele se cansa, realmente dá um tapa nela, mas nas bochechas erradas. Alguns dias depois, enquanto desfruta de seu almoço, Maki e Yoshi aparecem para perturbar sua paz. Ele pensa que é a Hayase, mas são as piores pessoas que ele quer ver agora. Elas finalmente encontram seu esconderijo e começam a intimidá-lo novamente, olhando para ele com superioridade enquanto comem. Então, de repente, tem a brilhante ideia de falar sobre melões e o que os torna incríveis, perguntando se ele já tocou em um antes. Aparentemente, estão se espalhando boatos de que ele é virgem e um homem culto enrustido. Então, para curar essa doença que ele tem, Maki pergunta se ele quer sentir seus travesseiros esféricos, hipnotizando-o como se ele fosse Alex Mason. Antes que as coisas saiam do controle, ele imediatamente se dirige para a porta, mas Yoshi o agarra e o força a tocar os pãezinhos de Maki. Mas na verdade, é só um pão de feijão vermelho, e não o real, o que é uma total decepção. Eles riem dele novamente, mas Hayase finalmente aparece, parecendo furiosa e pronta para brigar. Então a dupla se retira e ela o parabeniza de forma ameaçadora por perder a virgindade da mão. Mas quando ele lhe diz que não é realmente a coisa real, mas o pão, ela tem a ideia brilhante de fazer a mesma coisa. Ela oferece que o deixará apertar seus pães de feijão preto, recompensando-o com um pão de feijão premium se ele adivinhar corretamente quais pães são mais macios. Depois de colocar os 2 pães dentro de sua camisa, ela pede para ele senti-los e verificar qual tem a textura mais macia. Ele hesita em realmente fazê-lo, mas ela diz que ele é um covarde se não conseguir. Então ele toca lentamente o da direita, fecha os olhos e faz uma massagem rápida. Enquanto ele está fazendo isso, o pão premium cai da camisa dela. Então, quando ele realmente vai para o da esquerda, e parte me axe. Minha hora chegou. Ele está sentindo a coisa real. Ele nem hesita e apalpa o negócio todo com as 2 mãos, só para ter certeza de que é o pão premium. Assim que abre os olhos, ele imediatamente diz qual é o pão premium, mas logo percebe que vai basicamente para a prisão por tê-la apalpado. Então Hayase recorre à violência doméstica e bate nele com o pão premium. 2 dias depois, as coisas voltam ao normal e ela se oferece para ser sua modelo, trazendo um sofá usado para a sala de arte para ser sua cama pessoal. Ela menciona como ele parece um pouco triste quando ela entra na sala e percebe que ele está olhando para o capitão do time de beisebol, sendo celebrado por sua equipe e alguns colegas de escola. Ele revela que não é realmente bom em nada, exceto desenhar, então ser elogiado certamente ajuda a aumentar sua confiança. Mas ela lhe diz que para receber elogios é preciso reconhecer e elogiar outra pessoa primeiro. Então, ela pede que ele a elogie e faça elogios, qualquer coisa serve. Mas quando ele pensa nisso, qualquer coisa que ele diga pode ser rotulada como assustadora, então ele elogia o cabelo dela. Ela ri da sua bobeira, mas pede mais elogios. Então ele diz que ela é bastante ágil e que o que ela fez na primeira vez que se encontraram foi muito legal. Em troca, ela o elogia, mas não antes de julgá-lo para ver se há algo realmente digno de menção sobre ele. Depois disso, eles começam a sequência de modelagem e ela tenta várias poses, todas bastante provocativas e difíceis de lidar para o seu virginal Utsu. No final, eles optam pela aparência normal, mas ele nem consegue desenhar direito sem estar trabalhando muito. Então ela diz que vai tirar uma soneca enquanto ele trabalha em suas habilidades de desenho. Quando ela finalmente adormece, ele finalmente consegue a boa posição para desenhá-la, o que resulta em um esboço muito bom. Quando ela acorda, ela dá uma olhada no desenho e dá a ele uma recompensa, que é um frente com um brinquedo. Dano emocional. Depois de uma semana saindo e sendo provocado, as coisas estão melhorando um pouco, porque Hayase está começando a ficar mais afetuosa. Quando ela o desafia para uma luta de cócegas, Shado aceita, mas desiste quando ela revela seu uniforme de maiô escolar. Ela o incita a fazer cócegas nas axilas Cadbury dela, se ele for um homem de verdade, mas ela também recua quando ele chega tão perto desse ponto Galaxy Chocolate. Mais tarde naquele dia, ela mostra-lhe um vídeo sobre uma ovelha sendo tosquiada, e percebe que o cabelo dele parece precisar de uma tosquia. Ele diz que vai ao barbeiro, mas ela não pode mais esperar e traz a máquina de cortar cabelo do irmão.